Olá, meus irmãos, tudo bem? Passaram bem uma semana? Hoje nós continuaremos a ver sobre a palavra do Jesus Cristo sobre a igreja de Tiatira, que tolerou o ensino errado de Jezabel, que simboliza Satanás. Para começar, eu vou ler alguns versículos de Apocalipse capítulo 2, versículo 24 em diante. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Digo, não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Na semana passada, vimos que a igreja de Tiatira foi decepcionado pelo ensino distorcido de Satanás. E eles ficaram corruptos. E então hoje continuaremos sobre a decepção cometidas pela Satanás para os cristãos. No Atos capítulo 2, versículo 22, dizem que Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês. Jesus Cristo fez 3 elementos, que é milagre, maravilha e sinais. Mas segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, diz que Satanás também faz a mesma coisa para enganar e decepcionar as pessoas. A Bíblia está dizendo assim: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo. Então, Satanás também fazendo exatamente 3 coisas, que é de poder, que é a mesma coisa de milagre, e com sinais e com maravilhas enganadoras. Então, Satanás é muito decepcionante, que é fácil de pessoas ser enganadas por ele, senão fica muita de atenção. Então, Satanás copia todos os atos do Senhor Jesus Cristo e enganando com os falsos atos que, se não tivesse a verdade através do Espírito Santo, é muito fácil de ser enganado e cair na mentira de Satanás. A Bíblia diz que todas as promessas do Antigo Testamento foram realizadas através da vinda de Jesus Cristo nesse mundo, que por isso não há mais outras profecias, não há mais outra visão e não há mais outra verdade. Portanto, não deve cair na mentira de Satanás. O maior milagre nesse mundo é que
uma pessoa se tornar um cristão. Se uma pessoa se vira um cristão, é um maior milagre acontecido. Porque uma alma morta se ressuscita para se tornar uma pessoa com uma vida eterna. Não há maior milagre do que isso, não é? Uma alma morta se torna para uma pessoa que tem vida eterna. Por isso, se uma pessoa que experimentou um milagre de mais alto grau se rebaixasse para mais baixo grau de materialismo e imoralidade, para se distanciar do Senhor Jesus Cristo, então ele vai ser uma pessoa de maior bobagem. Experimentou uma coisa de mais alto grau de graça de Deus e se rebaixar para pior coisas do mundo, então é uma pessoa de bobagem. Então, apóstolo Pedro, falando sobre fenômeno, no 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22, está dizendo assim: se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e o Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho de justiça do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles o que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Então é a mesma situação. Por isso o Senhor Jesus está prometendo de dar a estrela de manhã, estrela matutina, para os que rejeitam o falso ensino de Satanás. Jesus Cristo está prometendo isso hoje no texto. Então, nós precisamos saber sobre a estrela de manhã. Então, esse foi mencionado no Jó, capítulo 38, versículo 4 a 7. Dizem que, onde você estava quando lancei os alicerces da terra? E quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Então, no Jó, capítulo 28, essa estrela de manhã, estrela matutina, foi mencionado. Então, essa daqui foi na ocasião de criação de mundo pelo Deus. Então, portanto, aqueles que recebem o título de estrela de manhã são os indivíduos privilegiados e têm 5 elementos que outros não possuem. Por exemplo, o primeiro, conhecer o mistério de criação do mundo. Segundo, conhecer a origem do pecado, porque ele desde o começo estava vendo tudo. Terceiro, conhecer a identidade de Satanás, que enganou Adão para cometer o primeiro pecado. E quarto, conhecer o amor de Jesus Cristo, quem se sacrificou para resolver o problema de pecado e de Satanás. E por último, conhecer o poder de ressurreição de Jesus Cristo, que venceu a morte. Então, estrela de manhã conhece esses 5 elementos, porque ele viu, ele cantou com alegria aquela criação do mundo pelo Deus.
E a estrela de manhã tem uma função de declarar a vinda de novo dia, não é? A estrela de manhã, ele aparece na madrugada, logo antes de amanhecer. Então, o melhor exemplo é João Batista, quem declarou a vinda de Salvador, Jesus Cristo, nesse mundo. Então, ele tinha preparado o caminho de Jesus Cristo diante dele. Portanto, ser a estrela de amanhã, nós podemos resumir em dois. Primeiro é rejeitar o falso ensino que é contrário ao ensino bíblico. Porque conhecendo desde a criação do mundo, então ele rejeita o falso ensino de Satanás. E segundo, é levar uma vida diferente da vida secular, porque ele conhece a vontade de Deus e conhece o amor de Jesus Cristo, então ele leva uma vida totalmente diferente da vida secular, onde Satanás está dominando. O Senhor Jesus Cristo mostrando que há uma precipitação intransitável entre os cristãos e as pessoas seculares, mostrando na Lucas capítulo 16 através do exemplo de o rico e o Lázaro, o mendigo. Então, entre dois tem uma precipitação que onde não dá para te atravessar. Então, será que nós estamos ridicularizados e prejudicados por rejeitar os ensinos não bíblicos? Será que estamos prejudicados por não estar cooperando com o materialismo e o falso ensino do mundo? Então o Senhor diz bem claramente que traça uma linha para separar entre a igreja e o mundo, quer dizer, entre o cristão e o mundo secular, dominado pelo Satanás. Então, nós temos que declarar claramente em que lado estamos para não cometer o mesmo erro da igreja de Tiatira. Nós temos que se verificar em que lado nós estamos. Então, essa daqui é a mensagem que nós podemos trazer através do exemplo de igreja da Tiatira. Por hoje, nós terminamos aqui e a semana que vem nós vamos continuar no capítulo 3. E Deus esteja com vocês até lá e Deus te abençoe. Muito obrigado. Até semana que vem. Tchau.